Heartwarming CEO challenges single dad. Fix the generator. Get a life-changing kiss. Discover the secrets of transformation. The night was thick with tension. The storm howled outside like a wounded beast. The lights flickered and died, plunging the small community center into darkness. Inside, Lucas, a single dad of two, stood frozen, a lump in his throat. Just hours earlier, he had been tending to his children's needs, juggling work and playdates. Now, he faced the daunting task of fixing a generator that had lost its will to roar to life. It wasn't just about electricity. It was about hope, warmth, and the promise of a better tomorrow for his kids. And then there was Anna, the vibrant CEO, her laughter echoing like a bell amid the looming chaos. She had challenged him, arms crossed and eyes sparkling with mischief. Fix the generator, Lucas, and I'll give you a kiss that could change your life. Heart pounding, Lucas felt warmth spread over him, a mixture of panic and exhilaration. What if he failed? The thought twisted his stomach. Yet that kiss dangled in front of him like a glittering prize. Memories of his children's smiles ignited his spirit. I have to do this, he mouthed silently, brimming with fierce determination, as the first droplets of rain began to pitter-patter against the roof. As he struggled with the machinery, he could feel the watching eyes of the townsfolk, their murmurs buzzing around him. There was Martin, nodding with encouragement, and Sophia, a gentle light in the crowd, her hands clasped together, silently cheering him on. With each wrench he turned, doubts battled with hope. A tightness gripped his chest, but he pressed on, fueled by the idea of bringing light back into the lives of everyone around him. Then came that moment, a spark, a whistle. Lucas felt a rush of triumph as the generator roared, almost drowning out the thunder outside. He turned to the crowd, their faces illuminated by the sudden flood of light that bathed the room in a warm glow. Relief washed over him, filling him up like a cool breeze after a long, hot day. In that instant, he saw Anna's eyes glimmering with pride, and it struck him. They had done this together, not just the fixing, but building something much bigger. "Wow, you did it!" Anna exclaimed, stepping closer, her gaze unwavering. The spark between them crackled with unspoken words. What had begun as a challenge had transformed into something electric, palpable in the air. His heart raced, caught between the thrill of success and the rush of connection. Could a kiss really seal what had bloomed between them? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button. It really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. But just as fate would have it, before Lucas could step forward, a flash of lightning illuminated the room, and for a heartbeat, everything felt surreal. The cheers around him faded into the background as he realized what lay ahead. Would that kiss unveil a whirlwind of emotions he had long buried? Could this fiery connection withstand the realities of life? What transformations awaited them both? Lucas took a deep breath, ready for whatever was next, crossing the threshold into the unknown. A energia na sala estava intensa, quase elétrica. Lucas respirou fundo enquanto se aproximava de Anna, seu olhar fixo na mulher que havia desafiado não apenas sua habilidade com ferramentas, mas também seus sentimentos. Os risos e aplausos da multidão se misturavam com o som da chuva que ainda caía forte do lado de fora, criando uma sinfonia que envolvia a cena perfeita. "Você realmente fez isso", Anna falou, a voz dela quase um sussurro, cheia de admiração. Mas em seus olhos havia algo mais, um brilho que o envelopava em promessas. Lucas, sentindo seu coração acelerar, ficou parado por um momento, absorvendo a fragilidade deste novo e instigante capítulo. A incerteza estava ali. Lucas se lembrava de quantas vezes se sentiu despreparado na vida. Criar os filhos sozinho já era um desafio e agora, diante da possibilidade de um relacionamento,
O medo surgia como uma sombra. E se as coisas não dessessem como ele esperava? Mas a visão de Ana, com um sorriso que iluminava o ambiente, o encorajava. Você tem coragem, Lucas, Ana continuou, inclinando-se um pouco mais perto. E isso é raro. Uma onda de calor tomou conta dele. Correr riscos faz parte da vida, não é? Ele respondeu, tentando equilibrar a vulnerabilidade que sentia. Mas o que se passa agora, Ana? Sua voz saiu mais baixa, como se cada palavra carregasse um peso. Neste instante, ela deu um passo à frente, espelhando o movimento dele. A atmosfera parecia mudar ao redor. Era como se o tempo tivesse parado. O resto do mundo desapareceu, a tempestade, as pessoas, até mesmo suas preocupações. Tudo o que importava era aquele momento, aquele olhar. O que mais você quer? Lucas, você consertou o gerador, e eu prometi um beijo. Mas e depois? A provocação nos lábios dela escondia um convite que ele não podia ignorar. Ele sentiu uma ansiedade diferente, uma mistura de desejo e expectativa. Talvez eu queira saber se esse pode ser o primeiro passo para algo mais. Seus olhos se encontraram com os dela, e a sinceridade trouxe à tona uma clareza que ele não esperava. Ana acenou lentamente, seus olhos agora mais suaves. E se esse primeiro beijo abrir portas que você nem sabia que estavam fechadas? Lucas hesitou por um segundo. Seu coração pulsava como nunca. Ele queria ser corajoso, mas a realidade era complexa. Ele tinha filhos, responsabilidades, sonhos e medos gravados na sua alma. Mas por outro lado, havia uma nova esperança, uma faísca que começou a brilhar em meio à escuridão da sua vida. Vamos descobrir isso juntos, ele sussurrou, sentindo a determinação voltar a aquecer seu peito. Ana sorriu, um sorriso que refletia a aceitação de algo novo, e antes que ele pudesse mudar de ideia, ela se inclinou, seus lábios se encontrando com os dele em um toque suave, mas cheio de promessas. Foi um beijo que misturou alívio e ansiedade. Um beijo que poderia ser a chave para um futuro diferente. Enquanto se afastavam, a sala inteira parecia presa em um êxtase compartilhado, como se a comunidade estivesse conectada àquela transformação. Mas, mesmo no calor do momento, uma nova preocupação surgiu em Lucas. Como isso afetaria seus filhos? Estaria ele pronto para o que estava por vir? A sensação de alegria estava ali, mas a dúvida também. No fundo, ele sabia que o futuro estava repleto de perguntas, e tudo o que podia fazer era estar aberto para o que viria. Então, o que vem a seguir? Lucas questionou, olhando nos olhos de Ana, buscando ali a resposta que só o tempo poderia dar. E assim, uma nova jornada começou. O beijo ainda vibrava nos lábios de Lucas, uma lembrança doce e a promessa de um amanhã incerto. Ao mesmo tempo, a realidade começava a se infiltrar em sua mente como uma sombra, escura e pesada. Ele se afastou de Ana, sentindo a realidade voltar com força. A tempestade lá fora continuava a rugir, uma cópia da tempestade em seu interior. O que ele não tinha considerado anteriormente agora pulsava em sua cabeça. E seus filhos? Como poderia introduzir Ana em suas vidas? E se o relacionamento não desse certo? As imagens de seus filhos o esperando em casa, a incerteza estampada em seus rostos, começaram a atormentar suas memórias. Ana, ele começou, a voz trêmula. Ela imediatamente percebeu a mudança em seu tom. O brilho de antes deu lugar a uma nuvem de preocupação. Sobre a gente. Eu tenho filhos. Eles são tudo para mim. Eu entendo. Lucas, Ana respondeu, mantendo a calma. E também tenho minha vida, minha carreira. Não espero que você faça decisões apressadas. A compreensão em sua voz era um bálsamo, mas Lucas ainda se debatia entre seu desejo e suas responsabilidades. Os murmúrios ao redor dele se tornaram mais notáveis agora. Olhares curiosos se voltavam para o casal, e Lucas se sentiu exposto, vulnerável. Ele estava ciente de que a pequena comunidade estava assistindo a cada movimento seu, cada palavra, como se fosse um espetáculo que muitos esperavam ansiosamente. Vamos devagar, ele sugeriu, seu olhar fixo nos olhos de Ana. Posso querer algo mais, mas preciso garantir que esteja fazendo a coisa certa. O uso da palavra precisar não era apenas por responsabilidade, mas também como uma forma de se proteger.
Ele tinha aprendido, após anos de erros e acertos, a cautela necessária em qualquer relacionamento. Cada passo conta, Lucas, Ana respondeu, com um sorriso encorajador que despertava em Lucas sentimento de proteção e esperança. Vamos construir isso juntos, sem pressa. Poderia ser algo lindo, se deixarmos as coisas fluírem. O brilho que antes havia desaparecido começou a ressurgir. Ele a viu não apenas como uma mulher que trouxera um novo sentimento ao seu coração, mas também como uma parceira em uma jornada que exigiria coragem de ambos. Você está certa, ele respondeu, e um sorriso tímido se formou em seus lábios. Vamos dar um passo, de cada vez. E enquanto se afastavam um pouco, um sentimento de alívio tomou conta dele. Havia espaço para explorar esse novo caminho, e isso parecia certo ponto com a noite se aprofundando. A chuva começava a amainar. Os sons da festa se tornaram mais suaves, e a luz das lanternas criava uma atmosfera mágica. Você gostaria de dar uma volta? Podemos conversar melhor? Longe do barulho, Lucas sugeriu. Ana assentiu com entusiasmo, e juntos se afastaram do coração da festa, caminhando lado a lado. A conexão que acabavam de formar tinha um gosto agridoce. Um novo começo que ecoava com a incerteza do futuro. Lá fora, na calçada molhada, as gotas de chuva brilhavam sob a luz suave, como estrelas caídas vão se formando em um novo céu. Lucas respirou fundo, sentindo-se menos apreensivo, mas o peso das responsabilidades ainda o acompanhava. Como você se sente sobre tudo isso, Ana? Ele perguntou de repente, sua voz quebrando o silêncio suave. Como se estivesse prestes a começar a maior aventura da minha vida. Ela respondeu, seu olhar firme, mas com um toque de insegurança. E você? Ele hesitou, antes de responder. Acho que a vida sempre nos apresenta desafios. O difícil é como escolhemos enfrentá-los. E neste momento, estou decidido a enfrentar o que vier. Uma risada leve escapou de Ana, cheia de esperança. Então vamos juntos. Nada melhor do que ter companhia em meio a desafios. Enquanto caminhavam na direção desconhecida, Lucas percebeu que cada passo poderia levá-los a descobrir não apenas um ao outro, mas também a si mesmos. Mas uma pergunta permanecia em sua mente. Conseguiriam superar os desafios que estavam por vir? Ou essa nova emoção se tornaria apenas mais uma história não contada? O caminho ainda estava cheio de incertezas, e um novo horizonte surgia à frente. A brisa fresca da noite acariciava os rostos de Lucas e Ana enquanto caminhavam pela calçada molhada. O som da festa ao fundo parecia distante, como se eles estivessem imersos em um mundo à parte, longe do frenesi e dos olhares curiosos. Lucas ainda sentia como se estivesse preso entre duas realidades, a liberdade do desejo e o peso de suas responsabilidades. Acha que é possível encontrar um equilíbrio? Lucas perguntou, quebrando o silêncio que se estabelecera entre eles. Quero dizer, entre criar meus filhos e viver algo novo como nós dois. Ana parou, olhando diretamente nos olhos dele. Acho que sim. Desde que sejamos honestos um com o outro e com eles também. Não precisamos apressar nada. Seu olhar transmitia sinceridade, mas Lucas ainda sentia a carga da incerteza apertando seu coração. Eles são tão pequenos, ele respondeu, sentindo a voz embargada. O mundo deles é simples, e quero protegê-los de qualquer desilusão. As lembranças das noites em claro, das perguntas complicadas que as crianças não hesitavam em fazer, vieram à tona. Porque o papai e a mamãe não estão mais juntos. Você vai se casar de novo. E se você se abrir para eles? Se você os preparar para esse novo capítulo? Ana disse, suavemente. Não estou aqui para substituir ninguém. Estou aqui para ser uma parte da sua vida, se você me deixar. Naquela fração de segundo, Lucas sentiu uma mistura de medo e alívio. A ideia de revelar tudo aos filhos parecia insuportável. Mas por outro lado, ele não queria esconder Ana, essa nova luz em sua vida. Eu tenho tanto medo de feri-los. Ele confessou, passando a mão pelos cabelos. E se isso não acontecer? E se eu estiver cometendo um erro? Lucas, ela disse, a voz firme, a vida é feita de riscos. Cada escolha traz suas consequências, mas também suas recompensas. Às vezes, a gente precisa dar um passo no escuro para encontrar a luz.
Ele respirou fundo, absorvendo as palavras dela. O som da chuva diminuía em um ritmo quase hipnótico, e a esperança começava a florescer em seu peito. Era verdade que a vida nunca lhe prometera algo seguro, e talvez estivesse na hora de arriscar por algo que valesse a pena. Você está certa, ele respondeu finalmente, um sorriso tímido ressurgindo. Posso ser um paizão superprotetor, mas também sou homem. E, no fundo, isso representa querer ser feliz, certo? Ana sorriu em resposta, o brilho nos olhos dela iluminava ainda mais a noite. Felicidade é um caminho, não um destino. Vamos juntos, Lucas. Um dia de cada vez. Enquanto se afastavam da calçada, caminhando em direção ao parque próximo, uma nova emoção tomava conta de Lucas. O que antes parecia um abismo de incerteza estava se transformando em um horizonte mais amplo. Ele olhou para Ana, que caminhava ao seu lado. Quem diria que uma noite de festa poderia desencadear conversas tão profundas? A confiança começava a brotar entre eles. E embora a jornada que se apresentava fosse repleta de desafios, Lucas sentia que não estava mais sozinho. O peso em seus ombros se aliviava a cada passo. E ao longe, relâmpagos começavam a iluminar o céu, prometendo uma tempestade renovadora. Então, que tal começarmos esse novo capítulo com um jantar? Sugeriu Ana, a emoção evidente no olhar. Pode ser uma maneira de contar aos seus filhos sobre nós. A ideia a deixou pensativa. E enquanto a imagem dos filhos dele vinha à mente, um novo medo também apareceu. E se eles não aceitassem a presença de Ana? O que ele faria se tudo desmoronasse? Mas o que realmente o assustava era o que ele poderia perder se nunca tentasse. Lucas olhou para Ana, sentindo tomada a esperança no seu peito. O caminho à frente parecia repleto de possibilidades. E percebendo isso, ele sorriu. Sim, eu adoraria. Vamos juntos, então, um pouco mais perto da luz. E naquele instante, tudo parecia fazer sentido. O futuro poderia ser incerto, mas um novo e empolgante começo estava ao alcance. A dúvida ainda pairava, mas agora, mais leve. E assim, quando a mão dele se entrelaçou com a dela, a verdadeira aventura começou. Ei! Pergunta que ecoava em sua mente era: seriam eles fortes o suficiente para enfrentar as tempestades que viriam? O dia seguinte chegou com um céu claro, um alívio após a tempestade noturna. Lucas acordou mais leve, com o coração pulsando de uma esperança nova. Ele se vestiu rapidamente, os pensamentos sobre a conversa com Ana ocupando sua mente. Os filhos ainda estavam dormindo, e era o momento perfeito para colocar suas ideias em prática. Enquanto preparava o café da manhã, sua filha pequena, Sofia, apareceu na cozinha, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda sonolentos. Bom dia, papai! Exclamou ela, subindo na cadeira à mesa. Bom dia, minha pequena. Dormiu bem? Lucas respondeu, forçando um sorriso enquanto pensava em como abordaria o novo assunto com ela e seu irmão. Sofia começou a descrever os sonhos que teve. Lucas escutava atento, mergulhando nas pequenas aventuras que a mente de uma criança podia criar. O tempo parecia parar. Ele gostaria de sempre poder ter esses momentos, mas uma parte dele ainda hesitava em compartilhar seus sentimentos por Ana. Mais cedo do que esperava, seu filho, Miguel, apareceu. Com uma expressão curiosa, ele notou o silêncio que pairava entre eles. Por que você está tão sério, pai? Questionou, inclinando a cabeça. A sinceridade na voz dele fez Lucas sentir um nó na garganta. Estou pensando em algumas coisas, Miguel. Coisas sobre a nossa família. Ele lutou para encontrar as palavras, o peso da revelação batendo forte dentro dele. Você está pensando em mudar alguma coisa? Miguel perguntou, franzindo a testa, como se tentasse entender a complexidade da situação. Mesmo com apenas 10 anos. A mente de Lucas girou, momento a momento da conversa que teve com Ana na noite anterior. Quão desafiador seria abrir seu coração aos filhos. Às vezes, precisamos trazer nova luz para a vida, e isso pode significar fazer algumas mudanças. Sofia, que prestava atenção, olhou para o irmão e depois para Lucas. Você vai se casar de novo? Sua voz era suave, cheia de ingenuidade. O coração de Lucas afundou. Não, exatamente.
Mas existe alguém especial na minha vida que eu gostaria que vocês conhecessem, alguém que quer fazer parte da nossa história. Ele disse, escolhendo com cautela cada palavra. A mesa parecia silenciosa, enquanto a verdade ao seu redor tomava forma. Miguel parecia pensativo. Mas você ainda vai ser nosso pai. Certo? A pergunta era simples, mas cheia de expectativa. Nada vai mudar entre a gente, não é? A voz de Lucas embargou. Nada vai mudar, eu prometo. Eu amo vocês acima de tudo. Fez uma pausa, respirando fundo. Quando puderem conhecer Ana, vocês verão como ela é maravilhosa. O silêncio se instalou novamente, mas algo mudou no ar. Ele viu um brilho de curiosidade nos olhos dos filhos. Era um sinal de que talvez estivessem prontos, mesmo que intimidados. Enquanto o café esfriava na mesa, Lucas decidiu que era hora de um passeio no parque. Um momento leve e descontraído. Eles precisariam de um dia divertido antes de tudo começar a se alterar. Ao longo da manhã no parque. Riram, brincaram e até se arriscaram em um jogo de futebol improvisado. Lucas percebeu que ali tinha algo que valia a pena proteger. A felicidade dos filhos. O riso deles ecoava em seu coração. E, por um instante, a ideia de Ana na vida deles parecia menos aterrorizante. Com a energia fluindo ao seu redor. Lucas olhou para suas crianças e sorriu. Sobre termos um jantar com a Ana. O que vocês acham? Perguntou, tentando capturar a energia leve que viviam. Só se ela fizer uma sobremesa legal. Sofia gritou, e todos riram. A proposta estava lançada, mas ainda havia uma sombra de dúvida. O dia parecia perfeito. Mas, enquanto sorriam, Lucas não pôde deixar de sentir que a verdadeira prova estaria quando a hora da verdade chegasse. A ideia de juntar essas duas partes de sua vida era emocionante e aterradora ao mesmo tempo. Sabe, pai? A gente pode gostar dela. Se ela fizer você feliz, então tá tudo certo. Miguel respondeu com uma maturidade surpreendente. Lucas ficou com o coração cheio. Uma onda de alegria ao perceber que seus filhos poderiam aceitá-la. Mal sabia Lucas que, nesse momento de luz, uma tempestade de emoções ainda estava se formando ao horizonte, prontinha para mudar tudo. Antes da Ana, só você e a gente. Tá certo. Sofia disse, puxando da sua reflexão profunda. Ele sorriu e acenou com a cabeça, lembrando-se que a jornada deles estava apenas começando. Enquanto caminhavam juntos de volta para casa, a pergunta permanecia pairando no ar. Estariam prontos para a verdade quando ela finalmente chegasse? O dia seguinte chegou, e Lucas acordou com uma mistura de ansiedade e expectativa. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, como um convite para um novo começo. Ele fez um esforço para se levantar mais cedo, disposto a aproveitar o tempo com os filhos antes do jantar que havia prometido com Ana. Na cozinha. O aroma do café fresco preenchia o ar. Enquanto preparava os pratos, sua mente se revezava entre as lembranças dos momentos divertidos no parque e a expectativa nervosa do encontro com Ana. Ele sabia que, apesar de tudo, a aprovação dos filhos era essencial. Eles eram o seu mundo. Papai, posso ajudar? Sofia apareceu com um sorriso radiante, segurando um pacote de biscoitos que havia encontrado no armário. Um brilho de doçura nos olhos dela fez com que o coração de Lucas derretesse. Claro, pequena. Vamos fazer esses biscoitos juntos, ele respondeu, sorrindo. A conexão com a filha era instantânea, e enquanto misturavam ingredientes, ambos riam e conversavam. Foi um momento mágico, que fez Lucas sentir que estava, de fato, se preparando para juntar duas partes da sua vida. Miguel, por sua vez, estava distraído no sofá, jogando um jogo em seu tablet. De vez em quando, Lucas olhava para ele, pensando em como o filho lidaria com a nova situação. Miguel era sensível e direto, sempre buscando entender o que estava ao seu redor. Lucas esperava que aquele encontro não fosse muito intenso para ele. Assim que terminaram os biscoitos, a animação aumentou. Vamos fazer um cartão para a Ana, sugeriu Sofia, enquanto pegava papel colorido e canetinhas. Miguel concordou com um aceno, e em instantes, a mesa estava cheia de papel e arte. Podemos desenhar a gente, papai. Sofia disse entusiasmada, enquanto começava a rabiscar.
Lucas achou adorável como a inocência da filha iluminava a atmosfera. Enquanto trabalhavam no cartão, ele não pôde evitar de pensar no que Ana poderia achar dos filhos. Seria que ela iria gostar deles? E, mais importante, eles iriam gostar dela. Um medo pairava sobre ele, mas o sorriso confiante de Sofia o encorajou. Ele precisava confiar que a vida estava se ajustando de forma a conectar essas duas partes que amava. Quando a tarde se aproximava, Lucas sentia um frio na barriga. O jantar estava previsto para 7 horas, e faltavam apenas algumas horas para aquele momento arriscado. Antes que pudesse se perder em pensamentos, Miguel se aproximou. Pai, e se a Ana não gostar de nós? A pergunta era direta, e Lucas teve certeza de que o filho estava pensando na mesma angústia que o consumia. Vamos nos lembrar que somos uma família. E se ela gosta de mim, também vai gostar de vocês, respondeu Lucas, segurando a mão do menino. Afinal, vocês são incríveis e fazem meu coração feliz. Miguel franziu a testa, pensativo, mas um sorriso riscou seu rosto. É verdade. Se ela fizer você feliz, eu também quero que ela seja legal. E foi assim que, com esses pensamentos ecoando, o dia passou. Eles se prepararam juntos, escolheram cuidadosamente suas roupas e até escolheram um perfume leve para Lucas. A casa estava cheia de risadas e doçura, como um reflexo do novo começo que se aproximava. Finalmente, chegou a hora. Lucas deu uma última olhada em seus filhos, sentindo o amor transbordar. Prontos? Perguntou, tentando esconder seus próprios nervos. Sim, embora eu ainda não esteja convencida de que a sobremesa dela será boa, brincou Sofia, fazendo todos rirem. Ao saírem de casa, Lucas percebeu que a vida tinha uma maneira estranha de conduzi-los, como um barco que navega por águas desconhecidas. E, enquanto caminhava para um encontro que poderia mudar tudo, a pergunta pairava em sua mente. Será que estavam prontos para o que estava por vir? Quando chegaram ao restaurante, uma nova tempestade de sensações o aguardava. O que aconteceria quando Ana finalmente aparecesse? O restaurante estava iluminado com uma atmosfera suave, fazendo o lugar parecer mágico. Lucas respirou fundo enquanto observava a decoração requintada, as mesas elegantemente arrumadas e os casais rindo ao redor. Ele se perguntou se conseguiria relaxar entre todo aquele glamour. Papai, você está bem? Miguel perguntou, percebendo o nervosismo do pai. O garoto tinha um jeito especial de captar os sentimentos à sua volta. Era uma qualidade que o deixava ainda mais querido. Estou, sim. Apenas um pouco ansioso, você sabe como é, né? Lucas tentou sorrir, mas o peso nos ombros parecia aumentar a cada minuto que passava. É só um jantar. Ele repetia para si mesmo. Sofia, sempre sentindo a energia do ambiente, puxou a mão de Miguel e correu até a entrada. Vamos explorar! Ela exclamou, cheia de entusiasmo. Os dois saíram em busca de aventuras no restaurante, enquanto Lucas tentava se concentrar nas mensagens de seu celular, como se isso pudesse lhe dar uma distração do que estava prestes a acontecer. Finalmente, quase como um relâmpago, Ana entrou pela porta. Ela carregava um sorriso cativante que iluminou o ambiente. O vestido que usava flutuava suavemente ao caminhar, fazendo Lucas esquecer todos os seus medos por um instante. Suas filhas, mais parecidas em energia do que ele poderia imaginar, correram até ela. Oi, Ana! Gritou Sofia, com um entusiasmo que logo a cativou. Lucas viu o sorriso de Ana se alargar. E por um momento, tudo parecia perfeito. Oi, meus amores! Respondeu Ana, agachando-se para dar um abraço caloroso em cada uma das crianças. Lucas observava, seu coração quente, mas a ansiedade ainda pulsava. Será que ela realmente estava pronta para interagir com seus filhos? Ele a cumprimentou com um abraço que se estendeu por um instante a mais, como se quisesse transmitir todo o seu medo e esperança em um único gesto. E aí? Pronta para o jantar? Ele perguntou, tentando esconder a que ver de insegurança. Estou. Eu adoro crianças, e amo cozinhar. Então estou empolgada para conhecer vocês. Ana respondeu, sua voz cheia de sinceridade. Aquela conversa era um alívio, e Lucas respirou um pouco mais aliviado. Durante o jantar, risadas e histórias começaram a fluir. Ana mostrava-se interessada nas aventuras de Miguel e Sofia,
fazendo perguntas que arrancavam sorrisos deles. O clima estava cada vez mais leve, e Lucas sentia que a noite estava tomando um rumo positivo. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de alerta persistia dentro dele. Quando a sobremesa chegou, Ana olhou para Lucas, com um brilho travesso nos olhos, perguntou: "Você vai experimentar antes de seus filhos?" Ele riu nervosamente, tentando brincar com a situação. "Pode deixar que experimento antes. Não poderia arriscar algo que poderia desagradar vocês, certo?" As crianças soltaram risadas, e enquanto ele provava a sobremesa, um nervosismo disfarçado tomava conta dele. O sabor estava surpreendentemente bom, mais do que ele esperava. Mas nas entrelinhas, uma pergunta insistia na sua mente. Será que conseguiria superar suas inseguranças e permitir que Ana se conectasse verdadeiramente com seus filhos? No meio do jantar, as conversas divertidas foram interrompidas por um grupo de amigos de Ana que, ao passar, acenaram para ela. Ao vê-los, a expressão de Ana mudou ligeiramente. Ela acenou, mas algo na sua feição indicava um momento de hesitação. Lucas sentiu uma pontada de preocupação. O que isso significava? Ele decidiu ignorar e continuar, mas uma sensação estranha e inquietante começava a pairar sobre a mesa. Uma inquietação crescia dentro dele, e ele se perguntava se realmente conhecia a Ana como pensou que conhecia. Ao final do jantar, exatamente quando pensou que tudo iria terminar bem, ela fez algo que o pegou de surpresa e balançou a noite inteira. "Lucas, preciso te mostrar algo." A voz dela soou suave, mas havia uma urgência na maneira como falou. O que seria tão importante? O que mais ele precisaria saber? Com o coração acelerado, ele percebeu que a vida estava prestes a revelar mais segredos do que jamais imaginara. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele avaliou Ana, seu olhar já tão conhecido, agora cheio de um mistério que não encaixava na imagem da mulher descontraída que conhecera durante o jantar. "Mostrar o quê?" Ele perguntou, tentando manter a leveza, mas a ansiedade escapava em sua voz. As crianças estavam absortas em suas conversas, mas naquele momento, tudo parecia distante. Um vídeo que eu fiz. "Uma surpresa", respondeu Ana, com voz firme mas trêmula. Com um gesto, ela pegou o celular da bolsa, seus dedos deslizando sobre a tela enquanto Lucas tentava decifrar o que poderia ser. "Uma surpresa", ele repetiu, tentando soar curioso, mas a verdade era que sua mente estava corrida. O que poderia ser tão importante para interromper uma noite que tinha começado tão bem? "É uma coisa que gravei com você em mente." Ana olhou diretamente em seus olhos, seu tom insinuando um significado maior. Ele prendeu a respiração, a inquietação se transformando em uma agitação palpável. O que ela estava escondendo? "Vamos para a varanda", sugeriu Lucas, percebendo que esse era um assunto que merecia privacidade. Ana concordou e os dois caminharam lentamente, enquanto ele sentia o aroma da comida e o som da música caindo aos poucos em um fundo irrelevante ponto na varanda. As luzes do restaurante brilhavam como estrelas. Lucas sentou-se em uma das cadeiras, forçando um sorriso enquanto Ana se posicionava ao seu lado. Ela passou o dedo pela tela do celular, buscando o vídeo que havia gravado. "Então, o que é isso?" ele perguntou, tentando abafar uma expectativa que parecia aumentar como se fosse um balão prestes a estourar. "Lembre da viagem que fizemos naquela pequena cidade. Eu gravei algumas coisas, e é mais sobre o que eu estou sentindo, sobre nós." A revelação bateu nele como um trovão. Lucas sentiu o pulso acelerado. Aquele vídeo, além de ser uma gravação, poderia ser um passaporte para um novo futuro. Mas seria isso mesmo que ele desejava? Ana começou a tocar o vídeo e a tela iluminou seu rosto suave. A imagem dançava entre as sombras. Lucas observou as reações dela na tela, e o jeito que ela falava sobre as lembranças que tinham compartilhado. Todo o amor e a felicidade que ela sentia transpareciam. Mesmo assim, uma dúvida persistia. Ele realmente poderia se abrir novamente. "Essa viagem foi incrível, Ana", ele murmurou, a emoção aflorando novamente. "Mas e se não for o que você pensa que é?" "Lucas, eu não esperava que essa noite fosse tão intensa. Mas eu sinto que temos uma conexão, e que merecemos reconhecer isso." A sinceridade em sua voz o atravessou. Ele piscou,
confuso, sua mente rebelde lutando entre o que sentia e o medo de se machucar. Do fundo da varanda, os risos de Miguel e Sofia pareciam longe, mas seu coração se lembrava da importância deles. E se ele começou? Sua voz hesitante. E se você descobrir que ser pai é mais complicado do que parece? O que importa, Lucas, ela disse, segurando seu olhar, é que somos um time. Estou aqui disposta a fazer parte disso. O peso das palavras dela pairou entre eles, o ar carregado de promessas e dúvidas. Mas antes que suas preocupações dissipassem, o grupo de amigos de Ana apareceu na porta, chamando-a. A presença deles teve um efeito imediatamente paralisante. O brilho nos olhos dela vacilou, e Lucas soube que aquele momento era delicado. Eu preciso ir, Ana declarou, balançando a cabeça levemente. Mas por favor, pense nisso. E sobre tudo que estamos construindo juntos. Ela pegou na mão dele, um toque suave que fez seu coração acelerar. Enquanto ela se afastava, Lucas se viu sozinho na varanda, seu coração pesaroso. Ele sentia que estava na beira de um precipício, prestes a descer em um novo capítulo, ou talvez a se afastar de tudo por medo. O que ele faria agora? Estava preparado para enfrentar esse novo mundo que se abria diante dele? Com as palavras de Ana ecoando em sua mente, ele se perguntou se teria coragem para dar um passo à frente. A vida tinha maneiras estranhas de testar a gente, e ele estava prestes a descobrir como navegar por esses sentimentos. Quando a noite se fechou mais uma vez, Lucas permaneceu em pé, olhando para as estrelas. Estaria ele pronto para as mudanças que vinham? O que mais Ana tinha a revelar? A brisa da noite acariciava o rosto de Lucas, trazendo consigo o cheiro doce das flores que cercavam o restaurante. Ele sentou-se na cadeira com os ombros pesados, perdido em devaneios. A cena do vídeo ainda dançava em sua mente, as palavras de Ana ecoando como um sussurro insistente. Era difícil ignorar o que ela havia dito sobre a conexão que compartilhavam. O que ele realmente queria? Ele não tinha certeza. Mas a sensação de estar diante de uma encruzilhada o deixava inquieto. Ser pai já era um desafio imenso. Como ele poderia adicionar algo mais a isso? Ele precisava de coragem. Mas o medo, como um velho amigo, já estava à sua porta. De repente, a porta da varanda se abriu e os risos familiares de Miguel e Sofia interromperam sua reflexão. Miguel, com a energia contagiante de 7 anos, correu até ele, seu cabelo desgrenhado balançando ao vento. Pai, você não acredita que a Sofia cantou a música da nossa série favorita? Assim, ó. Miguel fez uma pose dramática e começou a cantarolar, fazendo gestos exagerados. Lucas sorriu, um calor subindo pelo peito. Aquela era sua vida. Cada sorriso do filho era uma lembrança de tudo que ele lutava para fazer dar certo. É verdade, Lucas. Sofia interveio, os olhos brilhando. Você deveria ter visto. Ela estava incrível. A menininha se aproximou e puxou a mão dele, arrastando para longe da cadeira. Vem, vamos dançar. Ele não tinha como recusar. O sorriso nos lábios não se apagou enquanto dançavam desajeitadamente, pensando no quão simples a vida poderia ser aos olhos inocentes delas. Por alguns momentos, a música e as risadas apagaram todas as dúvidas que pesavam em sua alma. Mas, mesmo em meio a essa alegria, Ana era uma sombra que não deixava. O toque dela, o brilho dos olhos, tudo gritando que havia mais a ser explorado. Miguel e Sofia giravam ao seu redor. Mas sua mente se perdia novamente nas palavras que deixou escapar naquela varanda. É mais complicado do que parece. Após algumas voltas e risadas, ele finalmente interrompeu o pequeno baile. Calma aí. Vamos pegar um pouco de ar fresco, disse, buscando um motivo para sair daquela euforia e se reconectar com os pensamentos que o aguardavam. As crianças, ansiosas, o seguiram. Pode ser que o que está acontecendo entre o meu pai e a Ana mude tudo? Miguel perguntou, quebrando o silêncio enquanto se sentavam nas cadeiras da varanda. Você gosta dela, não é? Lucas não respondeu de imediato, o olhar focado nas estrelas. Ali, no silêncio da noite, percebeu que a honestidade que Miguel trazia era a que ele mesmo precisava ter gosto. Sim, mas a vida não é apenas sobre gostar, Miguel. Há responsabilidade e medos. Mas ela parece legal.
Ela não seria uma boa mamãe. Sofia, com a sinceridade de suas palavras, atingiu seu coração. O que ele poderia responder? As palavras da filha ressoaram em sua mente, levantando uma possibilidade que ele havia se negado a considerar. Sim, ela seria, respondeu Lucas, a voz suave. Miguel sorriu, satisfeito. Então, você deveria chamar ela de novo. Fazer coisas legais juntos. Lucas olhou para eles, pensando em como essa criança ingênua, com seu senso de liberdade, enxergava o que ele não conseguia. A barreira de suas inseguranças estava começando a derreter. Talvez eu deva, ele sussurrou. Mais para si mesmo do que para os filhos. Mas enquanto essa nova esperança se acendia em seu coração, a realidade de suas preocupações ainda pairava ali. Estaria ele realmente preparado para abrir seu coração de novo? A conexão que Ana queria explorar era real, mas a dor do passado ainda o assombrava. E se ele se arriscasse? O que poderia perder se tentasse? Enquanto o vento balançava as folhas das árvores ao redor, Lucas sabia que se aventurar em um novo caminho era sempre uma escolha difícil, mas agora havia uma centelha de coragem nas palavras das crianças. Ele talvez não precisasse fazer isso sozinho. Ao lado de Miguel e Sofia, um novo horizonte começava a se revelar. O que ele decidiu fazer a seguir poderia mudar tudo. E, em meio a essas incertezas, uma pergunta ficou pairando. Estaria ele pronto para enfrentar o desafio que estava por vir? O dia passou como um sopro. Lucas acordou com o sol entrando pela janela, trazendo uma nova luz, nova esperança. Ele olhou para os filhos dormindo, seu coração se apertando ao pensar sobre tudo. A noite do jantar com Ana ainda ecoava em sua mente, os risos daquelas horas felizes ainda ressoando. Mas também havia dúvidas pesadas. Havia um abismo entre o que queria e o que achava que precisava proteger. Durante o café da manhã, as crianças estavam cheias de energia, com sorrisos em seus rostos. Pai, podemos ver a Ana de novo? Sofia perguntou, fazendo bolhas na leite. O olhar curioso da filha trouxe um sorriso involuntário ao rosto de Lucas, mas logo a insegurança voltou. Como deveria preparar seus filhos para essa nova realidade? Muito bem, podemos convidá-la para um piquenique no parque, Lucas decidiu, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. O coração de um pai sempre pesa, mas ele precisava dar o primeiro passo. A alegria nos olhos das crianças ao ouvirem as palavras dele fez o coração dele ser preenchido. Eles eram sua prioridade, mas também era tempo de abrir espaço para a felicidade. Quando o plano foi feito, Lucas pegou o celular e enviou uma mensagem para Ana. Ele tinha que concentrar suas palavras, mas no fundo, o desejo era claro. Ele queria ela por perto. Assim que o envio foi confirmado, um frio na barriga começou a crescer. E se ela não quisesse? E se o passado voltasse a atormentá-lo? Mas a voz de Miguel ecoava em sua mente. Se ela fazendo você feliz e assim. Lucas se agarrou à esperança. No parque, tudo parecia mágico. O cheiro de grama cortada e o riso das crianças obrigações dançavam ao seu redor. Sofia e Miguel trouxeram sanduíches que haviam feito. Sorriso nos lábios, energia vibrante no ar. Era como se o mundo ao redor deles fosse feito apenas para aqueles instantes de pura alegria. E então, Ana chegou. Com um sorriso radiante, ela parecia se encaixar ali, naquele cenário de felicidade. Lucas a observou se aproximar das crianças, e naquele momento, tudo fez sentido. O medo se desfez um pouco. Havia algo especial na maneira como ela olhava para eles. Oi, pessoal. O que está acontecendo aqui? Ana perguntou. E a animação tomou conta da cena. Logo, estavam todos rindo, brincando juntos. Vendo essa conexão nascendo, Lucas sentiu seu medo se dissolver. Ele poderia confiar nessa nova fase de vida, dar-se uma chance. Depois de um tempo, enquanto as crianças corriam pelo parque, Ana pegou a mão de Lucas e o guiou para um canto mais tranquilo. Acho que estamos criando algo lindo, ela disse, seu olhar penetrante e cheio de sonhos. Eu pensei muito sobre nós e sobre ser pai. Lucas começou, sua voz trêmula e sincera. Os meus filhos são tudo para mim, e eu não quero feri-los novamente. Acredito que podemos fazer isso juntos. Eles estão felizes, e a felicidade deles é o que importa.
Eu tenho espaço e amor para abraçar os dois. Ana respondeu, com uma determinação suave em sua voz. As palavras dela trouxeram um calor confortante em seu coração. Lucas percebeu que ela não estava ali para substituir, mas para somar, para construir junto. O que você está dizendo me faz acreditar, Lucas confessou. E naquele momento, sob a sombra das árvores, as palavras trocadas eram um pacto silencioso. A conexão que se formava entre eles crescia como uma nova vida, cheia de promessas. A tarde passou leve, entre risadas e momentos de intimidade, e a presença de Ana se mudou dos receios para o lar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com cores de esperança, Lucas sentiu que estava pronto. O futuro era uma página em branco, e eles estavam prestes a escrever uma história juntos. Voltando para casa, Lucas olhou para as crianças adormecidas no banco de trás do carro, cheias de sonhos. Ele segurou a mão de Ana. E isso era tudo o que precisava. Havia desafios pela frente, mas eram desafios que agora enfrentaria de cabeça erguida e coração cheio. Havia um mundo novo a ser explorado, e juntos, eles encontrariam o caminho. Lucas sorriu, finalmente sentindo que a tempestade tinha passado e que um céu claro e brilhante os aguardava. E assim, a nova jornada começou, repleta de amor, união e a certeza de que, ao lado de Ana, ele não apenas encontraria sua própria luz, mas também proporcionaria um brilho especial na vida de seus filhos. Agora, a história deles estava apenas começando. E você? Quer continuar vivendo essa jornada incrível? Então não perca um segundo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Curta agora este vídeo para alimentar o algoritmo. Comente suas reações sobre esse final maravilhoso e compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. A hora é agora. Os verdadeiros fãs sabem o poder de apoiar este canal.